Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas ideias assim, que realmente mexem com a cabeça sobre religião no nosso tempo. É isso aí. Sabe aquela velha história, né, que a modernidade ia acabar com a fé? Sim, essa era a aposta. Pois é, não foi bem assim. A religião parece que está voltando, talvez de outras formas, e a gente fica... Como entender isso? Uma pergunta crucial hoje em dia, com certeza. Para nos ajudar a pensar, a gente está com trechos aqui de After the Death of God, um livro que junta dois filósofos bem importantes, o Gianni Vattimo e o John G. Caputo. Dois pesos pesados do pensamento contemporâneo sobre religião. Exato. E eles exploram justamente essa passagem, essa transição, né, do secularismo para o que estão chamando de pós-secularismo. Eles revisitam a famosa morte de Deus e trazem os conceitos bem instigantes, como pensamento fraco e teologia do evento. Conceitos que desafiam muito do que a gente pensa sobre fé e razão. Totalmente. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que desembrulhar essas ideias, sabe? Pegar o que tem de mais importante no pensamento deles sobre fé, secularização, até sobre violência e o futuro da religião. Todo com base nesse material que a gente tem. Vamos tentar tornar isso acessível, né? Porque são ideias densas. Com certeza. Preparados? Vamos lá então. Para começar, essa ideia da morte de Deus. Isso não é só um papo, sei lá, teológico lá dos anos 60, né? Não mesmo? Tem raízes bem mais antigas. Gente como Nietzsche, Dostoiévski, eles já estavam tocando nessa ferida bem antes. Exatamente. E um ponto-chave que as fontes trazem, e que acho fundamental para começar, é a diferença entre cristandade e cristianismo. Ah, isso é importante. Parece a mesma coisa, mas não é, né? De jeito nenhum. A cristandade, nessa leitura que eles fazem, é aquela aliança que começou lá atrás com Constantino, século IV. A igreja e o império romano de mãos dadas. Isso. E que depois moldou a cultura ocidental. É a religião que usou, como o Dostoiévski colocou naquela passagem famosa dos irmãos Karamazov. Do grande inquisidor. Exato. Usou o milagre, mistério e autoridade para se consolidar, para ter poder. Entendi. E o cristianismo, então, seria? Seria a mensagem original. Aquela focada em outra coisa. No sofrimento, no serviço ao próximo, na fraqueza assumida por Cristo, bem diferente da pompa da cristandade. Essa figura do grande inquisidor é muito forte para ilustrar isso, né? Que as fontes citam. Demais. O inquisidor representa essa igreja poderosa que, segundo ele mesmo, né, na história, alcançou a glória aqui na Terra justamente por ter corrigido a obra de Cristo. Como assim? Ele basicamente diz que trocou a liberdade, que era muito difícil, muito angustiante, que Jesus ofereceu, pela segurança mais palpável, mais fácil, Mistério. do milagre, do mistério, da autoridade. É quase uma inversão total. Os que eram perseguidos viram perseguidores. Exatamente. É como se Deus morresse duas vezes. Uma na cruz, como o Cristo sofredor, E a outra? e a outra simbolicamente quando essa igreja triunfante, essa cristandade, nega esse mesmo Cristo sofredor, em nome do poder, da estrutura, da autoridade. Nossa, pesado isso. E essa crítica toda à igreja institucionalizada, poderosa, me lembra o Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, sim, um teólogo alemão importantíssimo. que lá na prisão, né, pouco antes de ser executado pelos nazistas, começou a pensar num... Como é que ele chamava? Cristianismo arreligioso. Isso mesmo, cristianismo arreligioso. A ideia era pensar uma fé vivida sem as muletas da religião organizada, sabe? Sem o poder estatal por trás, sem todo aquele aparato cultural que a cristandade construiu. Uma fé mais... Mais nua, talvez. Mais essencial. Exato, mais essencial, mais focada na mensagem original. E muitos veem o Bonhoeffer como um precursor dessas teologias da morte de Deus. Faz sentido, porque ele conectou a falha moral da igreja, a cumplicidade com regimes horríveis como o nazismo, com a necessidade de repensar tudo, né? De reimaginar a fé depois que essa aliança igreja-poder, a cristandade, começou a ruir. Precisamente. E esse ruir, esse colapso da cristandade, nos joga direto na questão da secularização, que é outro tema central aqui. A tal da secularização. Aquela ideia moderna, desde Kant talvez, que dizia
mais ciência, mais razão. Menos religião. A fé ia ficar lá quietinha na esfera privada de cada um. Era a aposta. Só que o mundo pós-moderno parece que virou essa mesa, né? Com o tal retorno da religião. Exatamente. Será que a gente vive mesmo numa era pós-secular? É aí que as perspectivas do Vátimo e do Caputo ficam fascinantes, porque eles olham para isso de jeitos bem diferentes. Vamos ver o Vátimo primeiro, então. Como ele enxerga a secularização. Para ele, e isso é bem surpreendente, a secularização não é inimiga da religião. Pelo contrário. Como assim? Não é o processo que tira a religião do centro? Sim, mas ele interpreta isso de outra forma. Ele diz que a secularização é, na verdade, o destino do próprio Ocidente cristão. É como se fosse a kenosis. Kenosis. Aquela palavra grega, né? Esvaziamento. Isso, esvaziamento, auto-humilhação. Como se Deus estivesse se esvaziando no mundo. A mensagem religiosa se traduzindo, sabe? Se dissolvendo na história, na cultura, deixando de ser algo separado lá no alto para se tornar parte do tecido do mundo. Espera aí, deixa eu ver se entendi. Então, para Vátimo, a secularização não mata a fé, mas possibilita uma fé diferente, talvez mais autêntica. Exatamente. É isso que é o ponto contra-intuitivo e, para mim, genial na visão dele. A religiosidade real, como ele chama, depende da secularização. Mas por quê? Como assim? Porque, pensa bem, a fragmentação daquela autoridade religiosa única, monolítica da cristandade, permite uma fé que não é mais imposta, é uma fé escolhida. Ah, faz sentido. Sem a pressão social ou política. Exato. E permite também que a gente reconheça que as nossas crenças têm uma história, sabe? Não são verdades eternas que caíram do céu. Elas evoluem, mudam. Aquela que buscava as verdades absolutas, os fundamentos últimos. Essa mesma. O enfraquecimento dela, que servia de base para o ateísmo mais racionalista, paradoxalmente também abre espaço para a fé. Porque tira a obrigatoriedade da descrença científica. Então a secularização, na visão do Vátimo, meio que limpa o terreno para um retorno do religioso. Possibilita, exatamente. Mas, e aqui tem um alerta importante dele, não é um retorno às formas antigas pré-modernas, não é uma dessecularização. O risco é outro. Qual? O risco é a religião virar só mais um produto na sociedade do espetáculo, na sociedade de massa e da comunicação. Ele até comentou uma vez sobre a popularidade midiática do Papa João Paulo II. Lembro disso. Sugerindo que talvez houvesse mais interesse no show, na imagem, do que no engajamento real profundo com a mensagem. Sabe? A religião como entretenimento ou marca. Entendi. É um olhar bem complexo sobre a secularização. E o Caputo? Como ele entra nessa discussão do pós-secular? A leitura do Caputo é um pouco diferente. Para ele, a pós-modernidade é, por definição, pós-secular. O argumento dele é que as grandes críticas modernas à religião, pense em Nietzsche, Marx, Freud... Os mestres da suspeita. Esses mesmos. Eles falharam em reconhecer algo sobre si mesmos, que as críticas deles também eram perspectivas, eram interpretações situadas na história, sabe? Quase ficções de gramática, como ele gosta de dizer, usando uma expressão do Nietzsche. Ou seja, a própria crítica à religião não era uma verdade absoluta isenta de perspectiva? Exatamente. E ao mostrar os limites dessa crítica secularista, dessa pretensão de ter a palavra final sobre a religião, abre-se um espaço para reafirmar a religião, mas não de forma ingênua, não voltando atrás. É uma reafirmação crítica, então? Isso, uma reafirmação crítica. É o que ele chama de morte da morte de Deus. Quer dizer, a crítica radical à religião, que decretou a morte de Deus, também morreu, ou pelo menos perdeu sua aura de verdade definitiva. E isso abre um novo campo de possibilidades para o pensamento religioso. E essa ideia de perspectivas, de interpretação, isso nos leva direto para o conceito mais famoso do Vátimo, né? O pensiero debole. O pensamento fraco. Que nome, o pensamento fraco. Não soa meio ruim? Negativo? Parece, né? Mas a ideia não é de fraqueza no sentido de ser inválido ou bobo.
Pensa assim, o pensamento fraco é um pensamento que abandonou a necessidade de ter aqueles fundamentos absolutos, sabe, inabaláveis. Tipo um pensamento mais flexível. Exato. É como construir, sei lá, com bambu flexível em vez de uma viga de aço rígida. Permite mais jogo de cintura, mais adaptação. A ideia central é o enfraquecimento do ser, com S maiúsculo. O ser da metafísica tradicional. Esse mesmo. Aquela busca da filosofia por verdades objetivas, eternas, fundamentos últimos. Isso se dissolve. Para Vátimo, tudo é interpretação, tudo é perspectiva. A verdade não é mais um bloco de granito sólido. É mais como uma conversa. Uma rede de interpretações. Isso, uma conversa, uma teia. E aqui vem a sacada dele, que é genial. Essa dissolução dos fundamentos não é um desastre niilista, não é o fim de tudo. É uma libertação. Libertação? De quê? Liberta do autoritarismo. Porque o autoritarismo, seja político ou religioso, sempre se apoiou nessas supostas verdades absolutas para justificar o poder, para calar a dissidência, para impor uma visão única. Entendi. Se não tem a verdade absoluta, fica mais difícil justificar a opressão em nome dela. Exatamente. Uma ontologia fraca, como ele chama, que reconhece a pluralidade de interpretações, favorece sociedades mais abertas, mais tolerantes, mais democráticas. No fundo, o pensamento fraco é quase sinônimo de hermenêutica. Hermenêutica, a arte da interpretação. Isso, o reconhecimento de que a gente está sempre interpretando a partir de um lugar, de uma história, de uma cultura. Não tem como sair disso. Por isso, o diálogo se torna tão essencial. Não é mais buscar a verdade, mas construir sentidos juntos. E como isso se conecta com a religião e a ética, especificamente? Bom, primeiro, se a metafísica forte enfraquece, os argumentos do ateísmo forte que dependiam dela para negar Deus cientificamente também perdem um pouco da força. Fica mais difícil ser um ateu dogmático. Abre espaço para dúvida, para outras possibilidades. Sim. E a secularização, como a gente viu, é essa kenosis, esse enfraquecimento de Deus no mundo, essa tradução dele para a história. E a ética? Ela muda de foco. Como assim? Num mundo onde não tem mais uma verdade única e impositiva para guiar todo mundo, mas sim múltiplas interpretações, qual é a virtude mais importante? O que nos une? Talvez a capacidade de conviver com as diferenças, de ouvir o outro. Exatamente. Para o Vátimo, a virtude fundamental passa a ser a caridade. O amor ao próximo, a solidariedade, a capacidade de diálogo. Ele recupera muito Santo Agostinho, com aquela frase famosa: ama e faz o que quiseres. Isso sugere que o amor é o guia principal, acima das regras fixas. Isso. E ele cita Dostoiévski de novo, aquela afirmação chocante: se tivesse que escolher entre Cristo e a verdade, ele ficaria com Cristo. Nossa, isso é o oposto total de Aristóteles, né? Que disse, Platão é meu amigo, mas a verdade é mais amiga. Completamente oposto. Para Vátimo, colocar a verdade com o V maiúsculo, abstrata, metafísica, acima das relações, acima do concreto, acima do outro, é aí que mora o perigo. O perigo da violência. Sim, ele faz uma ligação muito forte entre a violência, especialmente a violência em larga escala, guerras, genocídios, e a metafísica. A tentativa de impor uma ordem, uma verdade, como se fosse a verdade objetiva inquestionável. Ele cita o exemplo do nazismo, né? Sim, a teoria nazista sobre a natureza dos judeus usada para justificar o horror. Pro Vátimo, é essa pretensão de possuir a verdade absoluta que justifica a violência e silencia o diálogo. A autoridade que se baseia na metafísica não aceita ser questionada. Então, o cristianismo autêntico nesse sentido fraco, a religioso, seria um compromisso radical com a liberdade. Inclusive a liberdade de não ter que se curvar a uma verdade absoluta e impositiva. A fé vira menos uma questão de aderir a dogmas e mais uma questão de pertencer a uma tradição, a uma história como a história contada na Bíblia, que nos forma, que nos dá identidade, mas que está sempre aberta a novas interpretações. Uau! É uma visão bem radical do cristianismo. É sim.
E essa valorização da fraqueza, da interpretação, encontra um eco no Caputo, mas ele vai dar um giro diferente com a teologia do evento. Teologia do evento. Outro termo-chave. O que seria esse evento para o Caputo? Então, o foco dele não está tanto nesse processo histórico de enfraquecimento do ser metafísico como no Vátimo. O Caputo foca em algo que ele chama de o evento. E o que é isso? Não é o fato bruto, sabe? Não é o que simplesmente acontece e pronto. Não é o acontecimento em si. Não exatamente. É mais como uma pulsação dentro do que acontece. Uma promessa, uma inquietação, uma possibilidade que insiste, que chama a gente. Algo que não está plenamente presente, mas que busca acontecer, busca se manifestar. Me dá um exemplo, talvez. Pensa num chamado para a justiça, por exemplo. Ou numa experiência de amor muito forte, ou mesmo numa perda dolorosa que te marca para sempre. Não é só o fato em si, mas algo que reverbera, que te transforma, que exige uma resposta. Esse algo a mais é o que ele chama de evento. Entendi. É algo mais intenso, mais profundo do que o mero fato. Isso. E esse evento, para o Caputo, tem uma característica importante. Ele é irredutível. Não dá para desmontá-lo totalmente pela análise, pela desconstrução, como a gente faz com palavras ou com coisas que são sempre construções. O evento tem uma insistência própria. E ele nos chama de onde? Do futuro? Do passado. Pode vir dos dois lados. Pode ser uma promessa que nos puxa para frente, uma esperança, ou pode ser uma memória que volta, especialmente as memórias perigosas, como diz a teologia da libertação, as lembranças das injustiças passadas que não podem ser esquecidas e que clamam por reparação. E ele diz que esse evento é frágil, sim, é algo muito precioso, mas ao mesmo tempo muito frágil. O filósofo Zizek usou um termo que se aplica bem aqui. Um absoluto frágil. É absoluto no sentido de que nos toca incondicionalmente, mas frágil porque depende da nossa resposta, do nosso cuidado para não ser silenciado ou esquecido. Então o Caputo não está querendo se livrar de Deus como alguns poderiam pensar com a morte de Deus, mas reimaginar o que essa palavra Deus realmente aponta, o que ela guarda. Exatamente. Essa é a chave da teologia do evento. A teologia pós-moderna que ele propõe não foca mais no Theos, naquele Deus da filosofia clássica, o ser supremo, todo-poderoso, a causa primeira. O Deus da ontoteologia. Isso, o Deus da ontoteologia. O foco se desloca desse ser para o evento. Aquilo que nos acontece de mais profundo, de mais interpelador, é o evento que o nome Deus tenta de alguma forma abrigar, nomear. Então o nome Deus ainda é importante para ele. Muito importante. Justamente porque esse nome carrega essa imensa carga de significado, de excesso, de mistério, de algo que nos ultrapassa, que não conseguimos definir completamente. A tarefa do pensamento, então, não é mais definir Deus, mas sim proteger e liberar esse potencial do evento que está contido, pulsando dentro do nome Deus. É quase uma teologia sem teologia, então, sem focar na definição de Deus. Exato. Ele usa essa expressão. É uma teologia que se preocupa mais com o que acontece, com o chamado, com a resposta ética, do que com a natureza de um ser divino transcendente. E onde entra a fraqueza de Deus aqui no Caputo? Porque o Vátimo também fala de fraqueza, mas parece diferente. É diferente. Enquanto o Vátimo, como a gente viu, deriva a fraqueza de um processo histórico, o enfraquecimento da metafísica, a kenosis, o Caputo argumenta que existe uma fraqueza original, inerente, que é revelada no evento por excelência do cristianismo, a cruz. A cruz como manifestação da fraqueza, não do poder escondido. Exatamente. Para o Caputo, Jesus na cruz não é um Deus onipotente, disfarçado, só esperando o momento certo para mostrar seu poder. Não. Ele é, de fato, uma vítima da violência do poder, o poder romano, poder religioso da época. A divindade ali se manifesta de forma paradoxal. Como?
na identificação radical de Deus com a vítima inocente, no protesto silencioso que a cruz representa contra toda injustiça e, mais ainda, na oferta de perdão que vem dali em vez de retaliação ou vingança. A força de Deus estaria nessa fraqueza que resiste à lógica do poder e da violência. E qual o significado da cruz, então, nessa leitura? Não é pagar uma dívida pelo pecado? Não na visão de Caputo, a cruz não serve para pagar uma dívida cósmica a um Deus ofendido. Ela serve para nos impor uma responsabilidade ética, aqui e agora. Uma responsabilidade inadiável de responder ao chamado incondicional que vem do sofrimento injusto de qualquer pessoa, de qualquer vítima. O chamado do evento. O chamado do evento, que na cruz se revela de forma extrema. Então, a morte de Deus para o Caputo é fundamentalmente a morte daquele Deus onipotente da ontoteologia, o Deus da soberania absoluta, do poder incontestável, o Deus monarca. E essa morte libera o quê? Libera o evento. Libera esse chamado que brota da fraqueza, do sofrimento da vítima. Libera a possibilidade de uma fé que não se baseia no poder, mas na compaixão e na responsabilidade. É por isso que ele também fala de uma religião sem religião. De novo essa expressão, o que significa para ele? Significa afirmar a fé, sim, o desejo, a paixão por esse evento incondicional que o nome Deus abriga, mas, ao mesmo tempo, manter uma distância crítica, uma reserva em relação às religiões históricas concretas, com suas instituições, seus dogmas, suas estruturas de poder. Porque essas são construções humanas. Exatamente. São construções humanas, historicamente situadas e, portanto, sempre desconstrutíveis, como diria Derrida. A fé no evento é o que importa, mais do que a adesão cega a uma instituição religiosa específica. Fica bem claro que Vátimo e Caputo, apesar dessas diferenças todas, têm muito em comum, né? Muito. Ambos vêm de uma formação católica, foram muito influenciados por filósofos como Heidegger, Nietzsche, Gadamer. Todos eles críticos daquela ideia de objetividade pura da metafísica tradicional. Exato. E ambos estão buscando pensar um cristianismo para nossa época, um cristianismo pós-moderno, talvez mais fraco no sentido que Vátimo dá, mais interpretativo. A hermenêutica é central para os dois. Sem dúvida. Mas as diferenças, os pontos de tensão, é que tornam o diálogo deles tão rico, né? Com certeza. É aí que a conversa fica ainda mais interessante. Por exemplo, a questão do niilismo. Vátimo vê um lado positivo, libertador. Sim, emancipatório. Já o Caputo é mais cauteloso. Ele quer separar uma hermenêutica radical, a ideia de que tudo é interpretação, de um niilismo que diz que no fundo nada importa, que tudo se equivale. Entendi. E na secularização? Vátimo a vê como esse destino quase inevitável e, no fundo, positivo do cristianismo, a kenose. Já o Caputo foca mais no espaço pós-secular que se abre depois que a própria crítica secular moderna mostra seus limites. É uma nuance importante ao enfraquecimento do ser metafísico. Caputo argumenta por uma fraqueza que é original de Deus, que se revela no evento da cruz, independentemente do processo histórico da metafísica. A ênfase muda também, né? Vátimo parece olhar mais para o processo histórico, para a tradução cultural do cristianismo. Isso. Enquanto Caputo foca mais na estrutura mesma do evento, naquilo que chama, que interpela, e no seu apelo ético e incondicional. E tem aquela tensão sobre o papel específico do cristianismo que você mencionou. Ah, sim. Isso é bem importante no debate entre eles. Vátimo, às vezes, parece dar um privilégio especial ao cristianismo como a fonte dos valores ocidentais que ele mais preza. Democracia, caridade, hospitalidade. O que pode ser um problema. Pode. Caputo expressa uma certa preocupação com isso. Ele teme que essa visão possa resvalar num tipo de triunfalismo cristão, sabe? Ou até implicitamente num certo antijudaísmo, aquela velha ideia de que o cristianismo veio para superar ou completar o judaísmo. E qual a alternativa que o Caputo prefere? Ele se inspira mais em Derrida, usando a noção de um messiânico puro ou messianicidade sem messianismo.
É uma ideia mais aberta. O que significa isso? Significa uma espera por justiça, uma abertura para o futuro, para o porvir, que não se identifica totalmente com nenhuma figura messiânica concreta, como Jesus para os cristãos, ou com nenhuma religião específica. É uma estrutura de esperança mais geral, talvez mais universal. Derrida relaciona isso com a ideia de Cora em Platão. Cora, aquele conceito difícil, né? Tipo um espaço, um receptáculo. Isso, receptáculo, uma matriz que é anterior às formas definidas. Algo que permite que o novo aconteça, é uma abertura mais radical para o outro, para o diferente, sem querer encaixá-lo numa tradição específica. Interessante essa diferença. E voltando um pouco para a hermenêutica, para a interpretação, se todo conhecimento é sempre de uma perspectiva, como Wátimo e Heidegger dizem, então nem a ciência é pura objetividade, certo? Exato. A ciência também depende das ferramentas que a gente tem, da linguagem que a gente usa, da história da própria ciência que a gente herda. Não existe um olhar neutro, totalmente de fora. As fontes até sugerem que o próprio cristianismo lá atrás, com seu foco na interioridade, lembra do Agostinho, a verdade habita no homem interior, meio que ajudou a preparar o terreno para essa subjetividade moderna, para essa valorização da interpretação pessoal. Sim, há essa leitura. E também reconhecem a importância da longa tradição interpretativa judaica, o talmudismo, como um exemplo de como uma comunidade se constrói em torno da interpretação contínua de um texto sagrado. E Wittgenstein com os jogos de linguagem, como ele entra nisso? Ele reforça essa ideia de que a verdade não é algo único e universal, mas funciona dentro de certos contextos, de certos jogos, com suas regras próprias. A linguagem da ciência tem suas regras, a da religião tem outras, a da arte outras. Não dá para usar a régua de um jogo para medir o outro. Isso tudo parece fortalecer muito aquela ideia do Wátimo sobre a caridade vir antes da verdade, né? Com certeza! Se a gente vive num mundo de múltiplas interpretações válidas dentro de seus contextos, talvez o mais importante não seja ficar brigando para provar que a minha interpretação é a correta e impor isso aos outros. Mas sim, cultivar o diálogo, buscar um consenso possível, ouvir de verdade o outro. Exatamente. A caridade, entendida como essa abertura, essa escuta, esse respeito pela perspectiva do outro, se torna talvez mais central do que a busca incessante por uma verdade absoluta que, historicamente, muitas vezes serviu para justificar a imposição e a violência. A escolha do Dostoiévski por Cristo, em vez da verdade, faz mais sentido nesse contexto. Faz muito mais sentido. E a ligação que Wátimo faz entre a metafísica, essa busca pela verdade absoluta, e a tentação da violência, do controle, fica ainda mais forte. E como essas ideias filosóficas todas se traduzem, ou podem se traduzir, em implicações políticas mais concretas? Porque eles falam de fundamentalismo, violência, democracia. Sim, eles conectam muito isso. Wátimo, por exemplo, insiste nessa conexão. A violência, especialmente a de grande escala, muitas vezes se justifica em nome de quê? De verdades que se pretendem absolutas, de autoridades que se dizem inquestionáveis, baseadas numa metafísica forte. Guerras santas, regimes totalitários. Exatamente. Para ele, um cristianismo vivido na sua essência fraca, digamos assim, traduzido em práticas democráticas, de diálogo, de caridade, levaria necessariamente ao mundo menos violento. Ele também tem uma leitura com uma pegada meio marxista. Como assim? Ele argumenta que o fundamentalismo religioso muitas vezes é só a ponta do iceberg. Por baixo, o que está pegando mesmo são condições materiais precárias, lutas por poder, por recursos, e ele critica a mídia por focar só no espetáculo religioso e na aparência, e ignorar essas causas mais profundas. E qual seria o antídoto, então, para essa violência ligada ao fundamentalismo? Para Wátimo, é justamente o pensamento fraco. É desarmar essa pretensão à verdade absoluta. É apostar no diálogo interreligioso, na caridade, na negociação, em vez da imposição. E o Caputo? Como ele vê a questão do fundamentalismo e da democracia? O Caputo também aborda o fundamentalismo, que ele descreve de forma bem forte como uma religião enlouquecida. Para ele, é uma reação quase desesperada ao medo.
Medo da incerteza, da contingência, da perda dos fundamentos seguros. Uma busca por segurança a qualquer custo. Exatamente. E ele acha que o papel dos intelectuais, das pessoas que pensam, é duplo nesse caso. Por um lado, criticar, sim, duramente o fundamentalismo, que quase sempre é reacionário, excludente, perigoso. Mas, por outro lado, tentar entender. Entender o quê? A afirmação religiosa por trás. Isso. Tentar entender a afirmação religiosa genuína, a busca por sentido que pode estar ali por baixo, soterrada pelo medo e pela rigidez. Separar o joio do trigo, digamos. E sobre a democracia. Ele tem uma visão mais idealista. Ele usa muito uma ideia do Derrida, que é bem interessante. A democracia, para eles, não é um sistema perfeito, acabado, que a gente já alcançou, é mais uma promessa. Algo que está sempre por vir, a venir, como diz o Derrida em francês. Algo que nunca se realiza completamente. Exato. Mas que se caracteriza justamente pela sua capacidade de se questionar, de se corrigir, de se autodesconstruir, como eles dizem. É um ideal, um sonho necessário, mas que não pode ficar só no sonho, precisa ser pensado junto com análises bem concretas das instituições reais, das relações de poder que existem. Não é só uma utopia vaga. Que viagem, hein? Fomos lá do anúncio da morte de Deus até essas formas bem novas, bem complexas de pensar a fé e a religião no mundo de hoje, com o Vátimo e o Caputo. Foi uma jornada e tanto pelos conceitos deles. Vimos que o fim daquela segurança metafísica toda não significou necessariamente o fim da busca por sentido. Pelo contrário, abriu o caminho para o pensamento fraco do Vátimo. Que vê na própria secularização uma espécie de esvaziamento positivo, a kenosis. E que aposta na caridade, na escuta, como a bússola principal num mundo com tantas interpretações diferentes. E a gente contrastou isso com a teologia do evento do Caputo. Que nos convida a prestar atenção naquela promessa frágil, mas insistente, que pulsa dentro do nome Deus. Encontrando força justamente na fraqueza assumida, no exemplo da cruz e no chamado ético que vem do sofrimento. E por que tudo isso importa para quem está ouvindo a gente? Olha, eu acho que importa muito, porque essas ideias, mesmo sendo complexas, nos dão ferramentas para pensar o nosso mundo. Um mundo onde a religião volta com força, de formas muito diversas, às vezes inspiradoras, às vezes bem preocupantes. Elas ajudam a gente a não cair em simplismos, talvez. Exato. Elas nos forçam a questionar aquela ligação quase automática que a gente faz entre ter certeza absoluta, ter poder e usar a violência. Questionam a ideia de que, para ter fé, é preciso ter respostas prontas para tudo. E oferecem caminhos alternativos. Sim, caminhos para viver a fé, a ética, até a política, em tempos de tanto pluralismo, tanta incerteza. O próprio diálogo entre o Vátimo e o Caputo, com as concordâncias e as tensões entre eles, mostra como o pensamento continua vivo, continua pulsante, justamente quando ousa questionar seus próprios alicerces. Muito bom. E para a gente fechar, fica aqui talvez uma provocação final para quem nos ouviu, para continuar pensando. Manda lá. O Vátimo nos alerta muito sobre como a pretensão a verdades absolutas, a metafísica forte, muitas vezes está ligada à violência. O Caputo, por outro lado, aponta para a força que emerge não do poder estabelecido, mas da fraqueza, do evento, do apelo incondicional que vem do outro, da vítima. Duas ênfases diferentes, mas que questionam o poder. Exato. Então a pergunta que fica é, se a gente levasse a sério mesmo um pensamento fraco ou uma teologia do evento, como isso poderia, na prática, mudar a forma como a gente lida com os nossos conflitos, com os nossos diálogos, até com as nossas próprias certezas, num mundo tão marcado por convicções que se chocam, que se excluem? Uma pergunta difícil, mas essencial. Fica aí a reflexão.